Olá, sejam muito bem-vindas ao novo episódio do 40 Mais Podcast. Um podcast sobre vitalidade hormonal, perimenopausa e menopausa e também a saúde feminina como um todo. Hoje vamos falar de um tema que gera imensa confusão e que provavelmente já faz parte da vida de quase toda a gente, que é a fome emocional. E antes de começarmos, quero fazer uma pequena reparação. Durante este episódio eu vou usar o termo fome emocional. No entanto, eu não adoro este termo. Porquê? Porque do ponto de vista científico, o termo mais correto seria alimentação emocional. Porque na maior parte das vezes aquilo que nós sentimos não é fome, ou verdadeiramente fome. O corpo não está a precisar de energia nem de comida. O que existe é um impulso para comer de forma a aliviar alguma emoção. Mas durante este episódio eu vou continuar a usar a expressão fome emocional porque é aquela que a maioria das pessoas está mais familiarizada. E quem nunca disse ou ouviu alguém dizer: eu não tenho força de vontade, eu não consigo resistir aos doces, ou eu passo o dia inteiro a pensar em comida? Será que isto significa mesmo uma falta de disciplina? Significa que estamos a falhar redondamente ou que somos fracas? Eu acho que não, e acho que o problema é muito mais fundo do que isso. E eu vou explorar isto durante este episódio. Mas antes, vamos explorar alguns conceitos que são muito importantes. Existem dois problemas muito diferentes e que acabamos no dia a dia por confundir. O primeiro é não fazer refeições suficientemente saciantes e, por isso, acabamos por sentir fome pouco tempo depois. O segundo é recorrer à comida para lidar com emoções como o stress, a ansiedade, tristeza, solidão ou até aborrecimento. E estas duas situações são diferentes e precisam de estratégias completamente distintas. E por isso, neste episódio, vamos perceber o que é fome emocional, o que é fome fisiológica e o que é saciedade e insaciedade. Como distinguir umas das outras e, acima de tudo, o que fazer para melhorar todas elas. Então, vamos começar pelo princípio. Quando falamos de fome, normalmente pensamos que só existe um tipo de fome, mas isso não é verdade. Existe a fome fisiológica ou física, a fome emocional e a saciedade ou insaciedade. A fome fisiológica ou física é a forma que o nosso organismo tem para nos dizer que precisa de mais energia. Então ela surge de forma gradual, não aparece de um momento para o outro, acontece quando estamos várias horas sem comer, começamos a sentir o estômago vazio e podemos sentir alguma quebra de energia, porque realmente estamos a precisar dela. E começamos então a pensar em comida. Outra característica importante é que quando temos fome fisiológica, pensamos praticamente em qualquer refeição equilibrada. Não precisamos especificamente de um chocolate, ou de batatas fritas, ou de um croissant. E se nos colocarem à frente um prato de sopa, um peixinho grelhado com legumes, vamos ficar totalmente satisfeitos. Depois da refeição, essa fome desaparece. Agora, insaciedade é a incapacidade de atingir ou manter a saciedade. Acontece quando sentimos fome fisiológica, mas a refeição que fazemos é insuficiente ou pouco saciante. Por exemplo, estamos há 10 horas sem comer durante a noite e o nosso pequeno almoço vai ser uma fatia de pão e uma peça de fruta. Não é uma refeição saciante, já vos vou explicar porquê mais à frente, e por isso, passado 2 horas, já estamos cheios de fome de novo. Já a fome emocional é completamente diferente. Normalmente aparece de forma muito repentina, estamos bem e de repente sentimos uma vontade enorme de comer e essa vontade não é de comer qualquer alimento. O cérebro vai nos pedir alimentos muito específicos: chocolate, bolacha, gelado, pão, batatas fritas. Vai nos pedir aqueles alimentos que associamos a mais conforto ou mais prazer. Vai ser uma fome mais urgente, parece que temos mesmo que comer naquele momento e muitas vezes, mesmo depois de já estarmos fisiologicamente saciados, continuamos com a vontade de comer.
E é aqui que percebemos que o problema não era a falta de energia ou a falta de alimentos que nos vão fornecer energia, era outra coisa. A fome emocional é, no fundo, a utilização dos alimentos, da comida, para nos regular, para regular as nossas emoções. Ou seja, não estamos a comer porque o corpo precisa de nutrientes nem de energia, estamos a comer porque estamos a tentar aliviar alguma emoção mais desagradável. E isso acontece muito mais vezes do que imaginamos. Há pessoas que comem quando estão ansiosas, outras quando estão tristes, outras quando estão mais estressadas. Há quem coma porque se sente sozinho e há quem coma simplesmente porque está aborrecido. E há até quem coma para celebrar ou recompensar-se depois de um dia mais difícil. Isto acontece porque determinados alimentos vão ativar centros de recompensa do cérebro e quando comemos alimentos ricos em açúcar ou gordura, vai sim haver libertação de alguns neurotransmissores, como a dopamina, que nos dá uma sensação de prazer e de conforto. O problema é que este alívio dura muito pouco tempo. A emoção vai continuar lá, só que agora vai se juntar outra emoção por cima, que geralmente é a culpa. E vai se instalar aqui um ciclo vicioso muito frequente, que é: sinto-me muito ansiosa, vou comer, sinto um alívio, muito temporário. Depois vem a culpa. Essa culpa gera mais ansiedade, que nos leva a comer novamente. E por isso a solução nunca passa apenas por dizer à pessoa: precisa ter mais força de vontade. É preciso perceber o que está por detrás daquele comportamento. E agora chegamos àquela pergunta que provavelmente muitas pessoas desse lado já se estão a fazer. E então como é que eu distingo se o que sinto é fome fisiológica ou fome emocional? Há uma pergunta muito simples que se pode fazer a si própria, que é: se neste momento me servissem uma sopa e um prato equilibrado, era isso que me estava a apetecer? Se a resposta for sim, provavelmente é fome fisiológica. Se a resposta for não, o que me apetecia era mesmo um chocolate, ou um pão com manteiga, ou um pratão de massa com molho branco, então talvez estejamos perante fome emocional. Outra diferença importante é a velocidade. A fome física vai aparecer devagar, a fome emocional aparece de repente. A fome física aceita praticamente qualquer refeição, já a emocional quer um alimento muito específico. A fome física desaparece depois da refeição, se esta for saciante. A emocional pode continuar mesmo depois de estarmos fisicamente saciados. E agora vamos às estratégias. Para começar, a primeira coisa que temos que garantir é que ficamos saciados após as refeições. Porquê? Muitas pessoas comem, mas não ficam saciadas. Quando terminam a refeição, passado 1, 2 horas, já estão novamente à procura de qualquer coisa para comer. E muitas vezes vão pensar logo que estão com uma fome emocional, mas nem sempre é assim. Muitas vezes o que acontece é que nós fazemos refeições muito pouco saciantes. E então hoje trago-vos os 3 pilares essenciais da saciedade. O primeiro é a proteína. A proteína é um nutriente, é um macronutriente que mais contribui para prolongar a sensação de saciedade. Isto porquê? A proteína ajuda a diminuir a hormona da fome, chamada a grelina, e aumenta hormonas que promovem a saciedade, como a GLP-1, que hoje em dia é tão falada. Traduzindo isto para uma linguagem mais simples, refeições com mais proteína mantêm-nos satisfeitos por mais tempo. Por isso é importante garantir uma boa fonte de proteína em todas as refeições, desde o pequeno almoço, o almoço, o lanche e o jantar. Podemos usar ovos, os iogurtes naturais, queijos frescos ou outros queijos, o peixe, a carne, o tofu, o tempê, as leguminosas. E usando o exemplo do pequeno almoço, se bebermos apenas um café, comemos 2 torradinhas com compota, é perfeitamente normal que às 11, 10 e meia já estejamos a sentir fome novamente. Mas se nesse pequeno almoço incluirmos uma proteína, como ovos ou um iogurte rico em proteína,
a probabilidade de chegar até ao almoço sem fome é muito maior. E agora vamos ao segundo pilar da saciedade, que é a fibra. A fibra, tal como eu já expliquei no episódio anterior, vai aumentar o volume dos alimentos no estômago, vai atrasar o esvaziamento gástrico e vai ajudar a estabilizar as glicemias. Todos estes fatores vão ajudar a sensação de saciedade e que esta dure mais tempo. Então, incluir legumes, fruta inteira, leguminosas, aveia, cereais integrais, sementes, vai fazer uma enorme diferença. Então, dicas práticas para usarmos a fibra para nos ajudar a ficar mais saciadas. Podemos usar as sementes, por exemplo, são uma ótima fonte de fibra. Usar as sementes, por exemplo, no pequeno almoço, com o iogurte e com a fruta. As sementes na sopa ou nas saladas antes das refeições. Outro truque é usarmos ou aumentarmos a quantidade de legumes que ingerimos, por isso começar a refeição com um pratinho de salada ou de legumes, aumentar a quantidade. Os legumes são uma excelente forma de ingerirmos mais fibra. Comermos a fruta inteira, por exemplo, usarmos a aveia, o arroz integral, começarmos a experimentar mais os cereais integrais e também usarmos as leguminosas como fonte de hidratos de carbono em algumas refeições, a substituir o arroz ou juntar um bocadinho de arroz, um bocadinho de feijão nas refeições, vai nos ajudar a aumentar a fibra e vai nos ajudar a ficarmos mais saciadas durante mais tempo. E agora o terceiro pilar da saciedade é o volume alimentar. O nosso cérebro não vai avaliar apenas quantas calorias estamos a ingerir. Vai também receber informação sobre o grau de distensão do estômago. Então, quando o estômago está mais preenchido, envia sinais ao cérebro de que já recebemos comida suficiente. É uma das vias da saciedade. E por isso, começar uma refeição, por exemplo, com sopa ou um bom prato de salada ou legumes cozinhados, vai ajudar muito a controlar a fome e a aumentar a saciedade. Não é apenas uma questão de calorias, é também uma questão de volume. Se nós ingerirmos refeições líquidas, não vamos sentir tanta saciedade se ingerirmos uma refeição em que precisamos de mastigar. Então, de uma forma muito resumida, primeiro, garantir que estamos a construir refeições realmente saciantes. Proteína em todas as refeições, muitos legumes, cereais integrais para termos uma boa quantidade de fibra. Começar o almoço e o jantar com sopa e uma boa porção de legumes ou salada sempre que possível. Comer devagar, mastigar muito bem, vai dar tempo ao cérebro para receber todos os sinais da saciedade. E agora que falamos da saciedade, vamos ao segundo ponto importante: como lidar com a fome emocional. E aqui há um fator muito importante que hoje é impossível não falarmos quando falamos de fome emocional, que é o ambiente em que vivemos. Nós não vivemos apenas rodeados de comida, vivemos rodeados de estímulos, de pressa, de pressão, de comparação constante. E hoje em dia a maioria das pessoas tem dias extremamente exigentes. Temos que acordar cedo, preparar os filhos, ir trabalhar, passar horas no trânsito, reuniões estressantes, resolver problemas. Chegamos a casa cansadas e ainda temos jantar para fazer, roupas para arrumar, trabalhos de casa para acompanhar, fora as atividades extracurriculares, e muitas vezes temos muito poucas pausas para descansar. Vivemos num estado quase permanente de aceleração. E depois, nos poucos minutos que temos para descansar, a maioria de nós vamos pegar no telemóvel. E é aí que começamos a consumir dezenas de vídeos de pessoas aparentemente perfeitas. É aquela influencer que acorda às 6 da manhã e vai logo fazer uma corrida de 10 km, chega a casa e ainda vai preparar um pequeno almoço digno de hotel de 5 estrelas, vai ajudar os filhos a levantar-se, prepara os filhos, leva os filhos à escola sempre sorridente e ainda volta a casa a tempo de fazer um batido super healthy, vai ao ginásio, vai trabalhar, chega a casa, cozinha tudo de raiz e pelo meio ainda publica receitas fit maravilhosas que salvaram a vida dela.
E sem nos apercebermos, começamos a comparar a nossa vida com aqueles poucos minutos que foram cuidadosamente escolhidos para aparecer nas redes sociais. As redes sociais mostram quase inevitavelmente uma performance, uma versão editada da realidade. Nós não sabemos como foi o resto daquele dia, não sabemos que tipo de apoio aquela pessoa tem em casa, não sabemos quais são os seus recursos, o seu contexto, a sua realidade. E mesmo que aquele conteúdo represente verdadeiramente a vida daquela pessoa, o que eu duvido, isso não significa que tenha que representar a nossa. Nós comparamos-nos com vidas completamente distintas e diferentes da nossa e isso vai ser uma receita garantida para a frustração. O que é que essa frustração causa? Culpa. E a culpa vai aumentar o stress. E o stress vai aumentar a probabilidade de recorrermos à comida como forma de conforto. E de repente entramos exatamente no ciclo que falávamos há pouco. Ver esses vídeos fazem com que se sinta que nunca faz o suficiente, faz com que se sinta culpada. Estando culpada, vai ficar mais ansiosa e para aliviar essa ansiedade, vai comer e vai sentir ainda mais culpa. E depois volta às redes sociais à procura de motivação, mas vai encontrar mais comparação. É um ciclo muito difícil de quebrar e por isso, talvez deixar aqui uma reflexão. Talvez o objetivo não seja viver como a pessoa que estamos a seguir nas redes sociais. Talvez o objetivo seja perceber e construir hábitos que façam sentido para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Porque a alimentação saudável não é perfeita, não tem que ser perfeita. Nós não precisamos de pequenos almoços super fotogénicos, não precisamos de receitas elaboradas todos os dias, nem de passar 2 horas na cozinha. A alimentação saudável precisa, acima de tudo, de ser sustentável e consistente. Precisa de caber na nossa vida real, naquela vida em que há dias que chegamos a casa cansados, em que os filhos estão doentes, em que houve uma reunião que correu mal, em que não conseguimos ir ao ginásio naquele dia e não tem problema. Isso não significa que falhamos, não precisamos de sentir culpa. Significa que somos humanos. Simplesmente assim. Então, talvez o primeiro desafio que vos deixo é tentem fazer uma pausa das redes sociais. Tenho a certeza que isso nos ia fazer muito bem a todos. É talvez o mais difícil de cumprir para a maioria das pessoas, mas se estiverem dispostas a experimentar, tenho a certeza que iam sentir muito alívio. E agora vamos a outras estratégias simples, ou não tão simples assim. Vamos lá. Antes de abrir o armário ou ir buscar aquele chocolate à máquina, pare e faça uma pausa. Pergunte a si mesma: estou ansiosa? Estou triste? Cansada? Estou frustrada? Ou estou verdadeiramente com fome? Só esta pausa já pode interromper muitos episódios de fome emocional. Outra estratégia muito útil é identificar padrões. Esta talvez seja a mais útil. Será que como sempre mais ao final da tarde ou depois de uma reunião difícil? É quando chego a casa, quando estou sozinho ou à noite antes de ir para a cama? Conhecer os nossos gatilhos é fundamental, porque aí criamos alternativas. Nem sempre precisamos de eliminar completamente a comida como estratégia de conforto, e isto também é importante de referir, mas podemos aumentar o número de estratégias para arranjar alternativas. Então, por exemplo, é sempre ao fim da tarde quando chega a casa o pior momento. Então, vamos pensar, o que é que eu posso fazer ao fim da tarde? Posso ir sempre a dar uma caminhada, posso aproveitar para ir passear o cão, se calhar ir ao ginásio nessa hora, tomar um chá? Talvez. E aqui outra coisa importante, se é quando se está em casa que sente mais esta vontade impulsiva de comer, seja ao final da tarde, seja após o jantar, então é evitar ter alimentos de conforto em casa, evitar fazer compras em horários de maior vulnerabilidade, geralmente ao final da tarde, e, por exemplo, preferir fazer compras online no supermercado para reduzir decisões impulsivas. Se, por outro exemplo, identificarmos que é sempre após reuniões com determinado chefe ou determinado colega, criar uma rotina após essas reuniões, comer, tomar um café,
fazer uma caminhada à volta do quarteirão, ou então telefonar a uma amiga para descarregar toda aquela raiva que sentimos durante a reunião. Quanto mais ferramentas tivermos para lidar com estas emoções que vão acontecer e fazem parte da nossa vida, menos vamos depender da comida para esse efeito. E se estes episódios forem pontuais, está tudo bem. Quem nunca? Diria até que faz parte e não precisamos nos preocupar com isso. Mas quando acontece regularmente e passa a ter um impacto no nosso dia a dia, então devemos procurar ajuda profissional, como por exemplo a psicoterapia. Algumas estratégias adaptadas ao seu caso específico podem ajudar muito. E por falar nisso, ponham aqui nos comentários se gostariam que eu trouxesse aqui uma psicóloga ou uma psiquiatra para falar sobre estas estratégias ou estas causas, toda esta questão da fome mais emocional. E antes de terminarmos, não dá para falar de fome emocional sem falar do sono. Dormir mal altera profundamente as hormonas que regulam o apetite. Quando dormimos pouco, aumentamos a produção de grelina, que é uma hormona que nos aumenta a fome, e diminuímos uma hormona que se chama leptina, que é uma hormona que trabalha na saciedade. Além disso, o cérebro passa a procurar alimentos mais ricos em açúcar e gordura. Por isso, muitas vezes, aquilo que parece falta de controlo pode ser consequência de noites mal dormidas. E eu quero terminar este episódio com uma mensagem que nem toda a vontade de comer significa falta de disciplina e muitas vezes significa que o corpo não está a receber refeições suficientemente saciantes. Por isso vamos começar por aí, trabalhar na nossa saciedade. Outras vezes significa apenas que estamos a tentar resolver as nossas emoções com comida. E quando aprendemos a distinguir estas duas situações, deixamos de lutar contra nós próprias e passamos a compreender melhor o nosso corpo e a responder às nossas necessidades de forma muito mais eficaz. Espero que este episódio vos tenha ajudado a olhar para a fome de uma forma diferente. Se gostaram, partilhem este episódio com alguém que está constantemente a dizer que tem sempre fome ou que sente que não consegue controlar a alimentação. Muito obrigada por estarem desse lado e encontramos-nos no próximo episódio do 40 Mais Podcast. Até lá!